por uma falta de formação dentro de uma família, né? E uma fraqueza humana, que alguns são levados, né, até o alcoolismo, digamos, que nós vamos acabar com o álcool, né? Não podemos fazer isso, né? O que devemos é formar o ser humano, né? O que devemos, já desde a infância, formar as nossas crianças, os jovens, para a virtude da temperança, né? E assim, percebemos também na própria história, né, do protestantismo alemão, o grande reformador, pseudo-reformador, né, vamos dizer assim, que não foi reformador coisíssima nenhuma, Martinho Lutero, né, mas só para contextualizar aqui, né, a senhora esposa de Lutero, que era chamada Catarina, né, ela passava longas horas, né, assim, dizem que ela muito se cansava pelas longas horas que passava a fazer cerveja para Lutero, né? Então Lutero gostava de cerveja, né? Ela assim produzia. Os luteranos produzem, né, cerveja na Alemanha até hoje, né? E percebemos que mesmo no contexto protestante nascente, né, encontra-se esta bebida, né? Bom, a acusação pentecostal acerca da própria cerveja, ela é muito contextualizada numa realidade americanizada, né? Então, desde que esse protestantismo não tradicional, como a igreja anglicana, luterana, né, essas igrejas mais antigas, desde que começou a surgir o protestantismo pentecostal, né, uma nova doutrina, né, uma nova postura cristã, que eu considero particularmente, né, que estas igrejas são seitas, de fato, né? Então, e ideologias, o protestantismo, ele é uma ideologia, a gente nem poderíamos talvez dizer que fosse uma heresia, isso é uma ideologia, né? De tão confuso que é a coisa, né? E tão sem fundamentos bíblicos, né, e racionais, inclusive na lei, na própria lei natural, né? Então, no Brasil, de uns anos para cá, né, muitos protestantes vieram com esta pregação condenando, né, condenando o uso de qualquer bebida e proibindo entre os seus fiéis, né, o uso de bebidas alcoólicas, né. É óbvio que nós vamos pregar, como o padre já disse, né? Temos e devemos pregar acerca da virtude da temperança, né? Sem dúvida, e devemos pregar contra o vício, né? Os santos sempre assim o fizeram, né? Sem dúvida alguma. Mas agora então vamos tocar no que tange a Santa Igreja Católica, né? Sobre a produção de cervejas e como a Igreja sempre tratou isso, né? Sabemos que no começo ali da Idade Média, nos anos 700 a 800, né, a entrada, né, dos monges, daqueles que vão fundar mosteiros, né, no Ocidente, várias vidas monásticas, elas são gestadas, né, os beneditinos, os cistercienses, os trapistas, e começam vários mosteiros pela Itália, pela Alemanha, pela França, Suíça, e os mosteiros começam a reerguer, né, a civilização decadente romana, né? Então existe um movimento educacional por parte dos monges, principalmente os monges beneditinos, né? E estes monges, eles vão se destacar, né, principalmente na produção de vinhos, né? Porque em torno aos mosteiros europeus, até nos dias atuais, ainda se encontra e se percebe esta realidade. Em torno aos mosteiros, os monges trabalhavam na lida, né? Então, os monges produziam vinho, né? Eles mesmos produziam vinho.
né, a arte de produzir os vinhos, né? Então tinham aquelas vinícolas, né, em torno aos mosteiros, e tornando-se assim os próprios abades e os próprios monges, né, critério para tantos agricultores, né, que vinham ao mosteiro aprender, né, técnicas de agricultura, porque os monges não faziam apenas por improviso, eles estudavam, né, a própria agronomia, né? Então, nós percebemos isso quando estudamos a história, né, de Cluny, né, do movimento de Cluny na Europa, né? Os monges ensinavam às pessoas, aos agricultores, técnicas como é utilizada até os dias atuais, né? O tempo de plantar, né? A lua, né? Então, tudo isso são ciências desenvolvidas, né, dentro das próprias abadias beneditinas, né? E não apenas o vinho foi produzido e vendido para ajudar, né, se vendia aos monges, eles trabalhavam para o seu próprio sustento, não? E vendiam aqueles vinhos para ajudar o próprio mosteiro e também nas próprias obras de caridade, né, que os mosteiros assim faziam durante a Idade Média. Ficou muito famosa uma santa beneditina chamada, uma alemã, que foi proclamada doutora da igreja por Bento XVI. O nome dela era Santa Hildegarda von Binzinger, né? Esta santa, ela é do século XII, né? A Idade Média. E esta mulher era impressionante, né? Ela sabia de todas as coisas, medicina, de farmácia, né? Sabia também de ciências naturais. Então, assim, a história de Santa Hildegard vale a pena muitos nós estudarmos, né? Porque era uma mulher de uma erudição incomum, né? Era uma mulher assim que muitos nobres, né, recorreram ao mosteiro de Santa Hildegard para serem aconselhados por ela, né? Era uma verdadeira mestra espiritual e também uma mestra no sentido das próprias ciências humanas, né? Por que esta grande santa ela vai ficar famosa, né, no contexto da cerveja, no caso, né? Ela se destaca pelo fato de, o padre aqui falou antes, né, a cerveja ela tinha um gosto mais adocicado, né? E é Santa Hildegard que vai inventar essa forma chamada lúpulo, né, na própria cerveja, né, que vai dar um gosto mais amargo, né, a própria sabor da cerveja, né, e consistência. E depois foi encontrado, né, entre os escritos de Santa Hildegard, né, ela fez um tratado sobre botânica, né, e aí nesse tratado ela explica os benefícios do lúpulo para a saúde, né, e da conveniência de seu emprego na fabricação da cerveja, né, de modo que esse complemento é essencial para a fabricação de uma boa cerveja. Foi introduzido por indicação dela, né? Então ela indicou às monjas que se colocasse o lúpulo na cerveja, né? E também apontando os males, né, que uma bebida desta, né, adocicada poderia gerar às almas, né? Então ela sim apontou o perigo da embriaguez, por exemplo, né? A gente percebe isso às vezes num vinho muito doce, a pessoa pode assim mais facilmente se embriagar, né? Então Santa Hildegard, né, teve ela contribuiu muito, né, para a produção da cerveja nesse sentido, né? Talvez muitos de nós tomamos cerveja e nunca pensamos nisso, né? Que quem assim inventou o lúpulo, né, e introduziu na cerveja foi uma santa católica, né? Então aqui eu gostaria de mencionar acerca disto, né? E aí teve um episódio muito interessante na vida de Santa Hildegard, né? Que foi o seguinte:
A cerveja era tomada todos os dias nas refeições das monjas beneditinas. E aí, elas eram muito disciplinadas para comer, né? As monjas comiam muito pouco, né? E trabalhavam muito, né? E a cerveja dava sustância, né? Para as monjas assim trabalharem, né? Elas também pegavam na lida, né? As monjas também plantavam, né? As monjas também capinavam. E determinado dia, né? Uma monja vai até o barril de cerveja, e havia acabado a cerveja e as irmãs não tinham um centavo, né? Para comprar, né? Mas ou para produzirem, né? Agora eu não sei, né? Mas para produzir ou para ter nova cerveja dentro do barril. Mas o fato é o seguinte, né? Que chamaram a Santa Hildegard, né? E as monjas a dizer, né? A abadesa, que havia acabado, né? A própria cerveja. E aí o que aconteceu, isso é história verídica, né? Santa Hildegard faz o milagre da multiplicação da cerveja, né? Ela manda encher os barris de água, ela faz uma oração e milagrosamente aquela água se torna cerveja, né? Acho que vai ter muitas pessoas querendo ser devotos de Santa Hildegard, não, né? Mas sempre devemos lembrar, né? Sempre devemos tomar com moderação. E aí aconteceu o seguinte, né? Havia os frades dos mínimos, né? Os chamados frades mínimos. Sabemos que tem os frades menores, né? Os franciscanos, mas existem aqueles que são os frades chamados mínimos. Os frades menores são filhos de São Francisco de Assis. Os mínimos são filhos de São Francisco de Paula, né? Em um convento na Europa, na Alemanha propriamente, os mínimos começaram a produzir cervejas também, né? Como em vários conventos pela Europa já o faziam, né? E estes começaram a usar a cerveja para o uso quaresmal, né? A cerveja era muito densa, muito grossa, e ela dava sustância, como aqui falei, né? E aí os monges passavam, esses frades passavam durante toda a quaresma tomando cerveja e pão, né? Até porque ela era chamada entre os mínimos do pão líquido, né? A cerveja era chamada do pão líquido, né? Por eles, né? Então eles achavam próprio, uma bebida própria para o período quaresmal, né? Então passavam assim como uma ascese, né? Bebendo cerveja e comendo pão durante o período quaresmal, e isso se espalhou também para a ordem dos franciscanos, né? Então as casas franciscanas também começaram a se utilizar desse costume, né? De assim fazê-lo durante a quaresma, né? Com muita moderação, óbvio, né? Os monges, nem os padres, nem os religiosos ficavam embriagados, né? Propriamente. Aquilo ali era para, né? O sustento mesmo, né? Da vida cotidiana, né? Para o trabalho, eram homens que trabalhavam muito, né? Ardorosamente. E aí uma curiosidade, né? Esses alemães da ordem dos mínimos, né? Depois eles doaram o lugar, né? Aonde faziam e fabricavam a cerveja para um grupo de leigos alemães, né? E daí que surgiu a atual cerveja paulana, né? Que é uma cerveja popular, né? Também aqui no Brasil, artesanal, né? Ela surgiu dos frades mínimos, né? Esta cerveja paulana, né? Então teve essa origem, e tantas outras cervejas tiveram origens de mosteiros, né? Como os trapistas, que foram grandes especialistas na produção de cerveja. E hoje, né? Na Europa, por exemplo, né? Existe uma famosa cerveja, né? Feita pelos trapistas, né? Que ela ganhou já várias vezes o prêmio, né? Da melhor cerveja do mundo, né? A cerveja dos trapistas, né?
Então, assim produzem também para o sustento